Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar desde graça e favor. És Tu, meu Senhor. Só Tu és, todos dirão. Diga comigo, que és Tu, sim, és Tu. Declare santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor, diga comigo! Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Olá, irmãos, estamos chegando para mais um culto.
louvarmos a Deus, glorificarmos ao Senhor, todo o nosso coração, domingo, momento da noite, tão esperado e aguardado, depois de ouvirmos esta linda música, falando do tema do culto desta noite. Hoje é um culto que falamos sobre o tema adoração, dizendo que o Senhor é bondoso e compassivo. Por isto Ele é o nosso Senhor. E aí nós iniciamos o culto dizendo, ao erguermos as mãos com um propósito, erguendo as minhas mãos para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor. E é assim que nós estaremos cultuando ao Senhor, glorificando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E é por isto que nós cremos, sim, que Ele é bondoso e compassivo. O Salmo de número 145, nós encontramos nesses 8 versículos esta proposta para o culto dessa noite. Então nós temos sim muitos motivos, nós temos muitas alegrias de nos apresentarmos diante do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Esse Salmo 145 inicia dizendo: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. E aí você continua a leitura desse salmo quando ele termina com o tema do culto desta noite. O versículo de número 8 traz para nós exatamente o tema do culto, quando o texto diz: bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. Olha que motivo magnífico e maravilhoso para nós louvarmos, para nós glorificarmos ao Senhor. Então, vamos louvar, vamos glorificar ao Senhor com mais uma música que fala desse Deus bondoso e compassivo. É por isso que nesta noite nós estamos reunidos aqui. Louve ao Senhor, glorifique a Deus com esta música, mas faça isso com muita alegria. Amém? Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele
a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E é por isso, queridos irmãos, que nós nos apresentamos diante de Deus, porque Ele nos ouve e Ele está atento a tudo que está acontecendo aqui nesta noite. Ele está vendo a sua necessidade de pessoas que se apresentaram para cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus pela a sua vida. E quando nós olhamos para o Salmo 113, o versículo 5 até o versículo de número 9, esse texto começa com uma pergunta tão interessante, que diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Existe alguém igual a Ele? Existe alguém parecido com Ele? Não existe. E aí o texto sagrado continua dizendo: qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó e do monturo, levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre, mãe de filhos. Louvai o Senhor. Depois, na reflexão desta noite, nós voltaremos a pensar, voltaremos a refletir sobre esta palavra. Mas agora eu desejo muito interceder pela sua vida, orar por você. Olha que privilégio, meu irmão, minha irmã, você que não pôde estar hoje no culto presencial da igreja, juntamente com os irmãos, posso
imaginar a saudade, posso imaginar o quanto você anela e deseja por este momento de novamente estar na casa do Senhor com os nossos irmãos para erguermos as nossas mãos para adorar a Deus. E olhar no rosto dos nossos irmãos e ver o quanto é maravilhoso nos apresentarmos na presença do Senhor para cultuá-lo. É uma alegria muito grande para todos nós. Por isso, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós estamos convidando, nós estamos convocando você para se alegrar, para cultuar, para glorificar, para exaltar o nome que é sobre todo nome, o melhor de todos, o maior, o que mais benefício traz para nós que somos pecadores. É importante nós sabermos que esta é uma verdade. Então, vamos cantar mais um cântico, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Amém? Louve ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Alegria para o nosso coração estar aqui com vocês nessa noite. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Agora que você já aprendeu, pode cantar conosco. Reina sobre o meu e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. É signo de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. É
a sua voz e cante ao Senhor. Não sei se todos aqui já participaram de coral em alguma igreja. Alguém já participou? É bom demais, não é? Então você lembra da época que dividia as vozes? Vamos fazer um exercício bonito e fazer isso nessa noite novamente, relembrando os bons tempos. As mulheres que cantam mais agudo vão fazer o soprano, então comigo assim. Grave o contrato. Os homens vão fazer o tenor. Só pra explicar, é tipo a torcida do Corinthians quando canta lá em cima, entendeu? Lá em cima, ó. Os homens lá em cima, ó. 1, 2, 3, os homens. É signo de glória. Cordeiro. As três vozes ao Senhor. Vamos equalizar um pouquinho mais de soprano e contralto. Graças a Deus nós podemos fazer isso, graças a Deus nós podemos nos apresentar dessa natureza com cânticos e louvores ao nosso Deus, dizendo que o nosso Deus, Ele é compassivo, o nosso Deus é bondoso, é misericordioso e Ele está sempre atento para as nossas necessidades, nos tomando pela mão, nos colocando em pé, firmando os nossos pés e mostrando o caminho em que nós devemos andar, em que nós devemos trilhar. É assim que nós devemos fazer. E é por isso que eu agora quero convidar você a refletir sobre a palavra de Deus, a estar atento para aquilo que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. E pegue a sua Bíblia, isto. Abra no Salmo de número 113. Este é o texto que nós iremos refletir, que nós iremos pensar por alguns minutos nesta noite. Olha aí para esse salmo, quando, olhando para o Salmo de número 113, nós iremos dizer, conhecendo Deus bondoso e compassivo, porque Ele é o nosso Senhor. É Ele que tem o controle, é Ele que dirige, é Ele que aponta, traz todas uma ordenança, várias ordens para o nosso bem. E nós que somos os seus súditos, nós que somos os seus filhos amados, então nós colocamos em prática isto com uma grande alegria de servir ao Senhor de todo o nosso coração.
Então vamos aí olhar esse Salmo de número 113. Olhando para esse Salmo de número 113, o salmista dedica toda a sua energia, a sua força, a sua disposição para louvar a Deus. Nós podemos ver claramente isto nesse salmo quando nós olhamos aqui para a Bíblia, palavra de Deus. Além de tudo isso, não satisfeito, ele não apenas louva a Deus de todo o seu coração, como ele faz um convite, o mesmo convite que nesta noite nós estamos fazendo para vocês. O mesmo convite que nós estamos estendendo para todos vocês. O salmista aqui convida todos os servos do Senhor também a louvar a Deus, a glorificar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E sabe por que ele faz isto? Então, lendo o texto sagrado, Salmo de número 113, né? Esse Salmo de número 113, ele diz que ele fala o motivo. E um dos motivos que ele coloca é trazendo para nós, levantando para nós uma questão. E a questão que ele levanta é essa: quem é como o Senhor? Quem é semelhante a Ele? Quem é parecido com o Senhor? E aí ele começa falando a respeito desse Deus que nós estamos cultuando, desse Deus que nós estamos servindo nesta noite. E ele diz: o meu Deus, o nosso Deus, ele é um Deus único, verdadeiro. É o que o salmista coloca. Um Deus tremendo, exaltado, contudo é capaz de se importar com as nossas dores e com as nossas necessidades. Ele inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. É o que diz aqui no Salmo de número 113. Ele olha, ele observa, e é tão bom nós observarmos isso. Hoje, no culto da manhã, nós falamos sobre o olhar de Deus. Nós falamos sobre o olhar de Jesus. Quando Jesus olha, o que ele vê, tanto em nós, como ao nosso redor. Ele vê tudo, ele observa todas as coisas. E esse texto sagrado novamente traz esta questão para a nossa reflexão. Aí aqui o texto diz que ele inclina e contempla e vê o que acontece tanto nos céus como na terra. Que Deus! Que outro Deus é semelhante ou igual a esse Deus que nós estamos servindo e adorando? Então, e ao iniciarmos esse relacionamento que nós precisamos e necessitamos, que o salmista aqui faz essa pergunta, é importante nós sabermos que esse Deus que nós estamos adorando nessa noite, ele interfere na história e muda completamente a nossa vida e a sorte de muitas pessoas. É por isso que o salmista compondo esses versos lindos, maravilhosos da Bíblia Sagrada, ele usa estas palavras: ele levanta do pó o necessitado. Estou citando o Salmo 113. O necessitado ele ergue do lixo o pobre para fazê-lo sentar-se com príncipes. Com os príncipes do seu povo, dá um lar a estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos.
É o que diz o texto sagrado, é o que coloca o texto sagrado para nós. Louvado seja Deus por isso. Portanto, não há por que desanimar. O Senhor é muito bom, maravilhoso, magnífico. E só Ele é capaz de mudar a nossa história, mudar a sua história e lidar exatamente com esse sentimento magnífico. Nós observamos aqui dentro desse texto sagrado, onde o salmista diz que ele nos dá toda esta estrutura que não há por que ficarmos desanimados. Não há por que nos entregarmos, acharmos que nós não podemos, acharmos que tudo está se derretendo, não tem sentido para a nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que cuida de nós. E quando ele diz que ele é capaz de mudar a nossa história, é porque muda mesmo, de verdade. Os versículos 1 a 4 do Salmo que eu estou citando nessa noite, que nós estamos refletindo nessa noite, diz que o nome do Senhor seja louvado agora e para sempre. É assim que o salmista inicia o seu texto. E aí o salmista, de forma enfática e insistentemente, ele faz este convite maravilhoso para nós. Ele convida para que nós também nos ajuntemos a Ele e louvemos ao Senhor. Glorifiquemos o nome do nosso Deus. E ele vai um pouco mais além que todos os cantos da terra, todos os lugares. Louve, glorifique, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de todas as nações, e que a glória deve ultrapassar a esse limite que nós temos e que chegue até o trono da graça. Aí, os versículos 5 e o versículo de número 6 é magnífico quando nós olhamos o texto e ele diz assim, o texto: não há ninguém como o Senhor. Nada se compara a Deus, que, sendo o Senhor do universo, inclina-se para olhar para nós, simples mortais, porque nos ama e tem um interesse todo especial por cada um de nós. Maravilhoso, né, irmãos? É por isso que nós estamos cultuando, é por isso que nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor. E você que está aí com a sua Bíblia atentamente acompanhando os versículos, acompanhando esse Salmo de número 113, continue olhando, continue acompanhando durante esta reflexão, durante essa mensagem. Veja aí, por exemplo, o versículo 7 e o versículo de número 8 desse Salmo, quando ele diz exatamente o que o Senhor faz. Faz comigo, fez com você e pode fazer com tantas outras pessoas, desde que nós, como servos do Senhor, e que adoramos e que cultuamos um Deus como Ele é, possamos tomar algumas atitudes no sentido de fazer que outras pessoas possam se unir a nós, fazermos este convite, como o salmista fez, também para outras pessoas. E por que nós fazemos este convite para outras pessoas? Veja, observe aí o versículo 7 e o versículo de número 8, trazendo para nós esta informação tão significativa. Olha o que o salmista diz. Ele tira da miséria os necessitados. Não é interessante isto? E aí ele continua: Deus, além de erguer o pobre,
e resgatar o necessitado da sua pior condição, ainda lhes devolve a dignidade e lhe dá um lugar no meio das pessoas importantes da comunidade. O Senhor faz isso. E é por isso que o salmista inicia a sua palavra, inicia o salmo louvando ao Senhor, glorificando a Deus, e depois ele estende este convite para nos ajuntarmos a Ele, como nós estamos fazendo agora. Agora, tanto eu como você, neste culto, nós estamos exaltando e glorificando ao Senhor por causa do convite do salmista. O convite do salmista nos leva a fazer isso de uma forma maravilhosa e grandiosa. Vamos continuar olhando aí para o Salmo 113 e observe agora o versículo 9. O versículo 9 desse salmo diz que, além de tirar da miséria os necessitados, ele nos torna, nos transforma em pessoas felizes. O texto diz: e torna feliz. Bem-aventurados. Como o salmista inicia, inclusive, o livro dos Salmos. O Salmo de número 1 é exatamente isso que diz: que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer é louvar a Deus, é glorificar ao Senhor, é ter a lei do Senhor no seu coração. É assim que o primeiro salmo diz, e ele continua. Nós estamos agora no Salmo 113, e ele continua pensando da mesma forma, da mesma maneira. E é tão bom nós não mudarmos de ideia em relação a Deus, assim como o salmista. E quando ele diz aqui, e torna feliz, nós nos tornamos felizes, ele está dizendo que o Senhor também atenta para a tristeza, atenta para os necessitados, para aquele coração que está triste. E aqui ele cita, por exemplo, o exemplo de uma mulher estéril. Ele devolve a alegria de ser mãe e ter uma família. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que todas as coisas são possíveis sim para Ele. E é importante nós observarmos isso. Essas bênçãos todas ganham uma atenção toda especial quando nós contemplamos o seu cumprimento, quando nos reunimos como igreja de Jesus Cristo, deixamos que nos cultos que prestamos ao nosso Deus, isso aconteça. Corações contritos, quebrantados, é o que o Senhor quer. Ele não quer a nossa empáfia. Ele não quer essa mania que às vezes temos, eu sou, eu faço. Não, ele quer quebrantamento. E quando nós louvamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, é importante sabermos que precisa, em primeiro lugar, haver quebrantamento. E isto é maravilhoso. E quando nós lemos esse texto, percebemos que Deus deixa muito claro na Bíblia de que forma nós podemos ter este relacionamento, este conhecimento de intimidade no momento que nós nos apresentamos para cultuar a Deus. Eu quero citar um texto bem conhecido para mostrar para você esta clareza que a Bíblia coloca para nós de
do conhecimento que nós precisamos ter de Deus para nós o glorificarmos de todo o nosso coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, e eu vou destacar aqui apenas o versículo de número 31, até o versículo de número 35, para que você observe as questões que são levantadas para nós. E nesse texto, ele levanta 5 questões, 5 perguntas que são retóricas, fundamentais, importantes, para nós entendermos este relacionamento com Deus através de perguntas. E a primeira pergunta que ele faz nesse texto de Romanos é exatamente a seguinte: se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Por que ficarmos fugindo? Por que nos distanciarmos? Temos medo de quê? Deus está contigo. Deus está comigo. Nós estamos aqui com a presença do Santo Espírito de Deus. A segunda pergunta que ele faz para termos esta intimidade com ele no texto é: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Toda a necessidade, todo o suprimento, ele nos concede. Peça, clame, ore, converse com Deus. E você vai ver o que vai acontecer quando nós abrimos este canal de relacionamento profundo e verdadeiro. Mas tem que ser verdadeiro. Não pode ser de mentirinha, porque ele te conhece, porque ele me conhece, ele vê o nosso coração. A terceira pergunta que nos leva a uma reflexão desse momento é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai nos derrubar? Quem vai nos parar? Quem vai nos impedir? Ninguém. Ninguém pode nos impedir, porque a vontade de Deus há de se estabelecer em nossa vida, porque agindo Deus, ninguém pode impedi-lo, nem o inimigo das nossas almas. Quem poderá nos condenar? Ninguém pode nos condenar, porque ele já nos deu um presente, que é a salvação eterna em Cristo Jesus, e por isso os nossos cultos são cultos de celebração. Nós temos motivos para celebrarmos a Deus. E ele fecha essa série de perguntas mostrando este Deus que nós estamos adorando, este Deus que nós estamos cultuando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, este Deus bondoso, compassivo. E ele fecha exatamente dizendo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Quem pode fazer isso? Ninguém pode fazer isso. E por isso o salmista, ele nos convida para louvar ao Senhor. Ele estende este convite. E para nós concluirmos esta reflexão, alguns passos para a nossa recapitulação, para nós recapitularmos aquilo que nós ouvimos até aqui, eu quero colocar para você. Primeiro, Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida e para a minha vida. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós temos motivos para glorificarmos ao Senhor. O sábio Salomão, escrevendo o Provérbios, capítulo 16, e versículo de número 3, nós encontramos a palavra do Senhor, dizendo assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Coisa maravilhosa.
No capítulo 19, versículo 21, no livro de Provérbios, ele continua confirmando isso, quando ele diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Deixa o propósito de Deus prevalecer na sua vida, e nós fechamos aqui esta ideia do amor maravilhoso de Deus para conosco, para a sua vida, com Jeremias, o profeta Jeremias, no seu livro, o capítulo de número 29, e versículo de número 11, fechando aqui com chave de ouro para nós. Veja esta palavra: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro eterno. Eu prometi para vocês. Olha que coisa maravilhosa, coisa tão alegre que vem exatamente por nós. E nós lembramos aqui, irmãos queridos, por causa disso, é que nós entendemos que Jesus Cristo, ele não morreu por acaso em meu lugar e em seu lugar. Ele não morreu por acaso. Existia aqui um propósito maior. Quando nós lemos em Romanos 5, e versículo de número 8, quando nós lemos esta verdade a respeito do sacrifício de Jesus, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, envolvidos com pecados e delitos. E ele fez isto, é porque ele realmente nos ama de uma forma maravilhosa. Diante disto, precisamos receber a Jesus Cristo como nosso Salvador, mas existe algo que nós precisamos fazer mais: entendermos de uma vez por todas que agora ele não é apenas o nosso Salvador, ele é o seu Senhor, ele é o meu Senhor. Então experimente este amor, este plano de Deus para a sua vida, e deixe exatamente que o nome de Deus seja glorificado acima de todas as coisas. Eu tenho que sair do trono e deixar o Senhor assentar no trono, porque nós somos servos dele. Olha só, você sai do trono, aqui no culto presencial, os irmãos que estão aqui estão enxergando, está vendo essa imagem de sair do trono, e você também pode ver isso agora. É importante que isso faça parte, desse momento. Olha só, quando nós estamos no trono, você percebe aí o quê? Você percebe que Deus está fora. Aí, quando nós permitimos Deus assentar no trono, veja aí, observe aí. Observe aí a imagem. Deus no trono. Ele está no trono. Aí, onde nós estamos aos seus pés. Nós estamos reconhecendo que Ele agora é o nosso Senhor. Isto nós chamamos de vida controlada por Cristo. Cristo no centro. Eu aos seus pés. Sobre o controle dele. Submisso a Ele. Só assim nós poderemos entender esse Deus bondoso e compassivo, sendo o nosso Senhor.
É importante nós crermos isso. E a minha última palavra nesta noite é dizer para você que só assim nós podemos conhecer o Deus bondoso e compassivo e afirmarmos que Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Senhor. E aí nós lembramos do quanto é importante as palavras de Jó, quando no seu livro, capítulo 42, e versículo de número 5, eu fecho neste momento essa reflexão, deixando essa palavra para você pensar sobre isto seriamente. Quando o texto diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça e bênção sobre a sua vida. E que este culto, esta mensagem, esta reflexão seja uma bênção para você. Reflita sobre isso, glorificando ao Senhor com mais esta música. Teu
chegou o momento em que eu quero agradecer a Deus pela sua companhia, por termos cultuado a Deus juntos. Quero desejar a você uma semana na graça e na paz do Senhor Jesus. E com muita alegria no meu coração, muita alegria no coração, nesse instante, eu posso sim encerrar esse culto dizendo que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações infindáveis do Santo Espírito de Deus, seja com essa igreja, seja com você na sua casa, no seu lar, com todos os nossos amigos e irmãos em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus por isso. No próximo domingo, se Deus permitir, eu volto para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Continue aí ouvindo esta linda melodia, encerrando e fechando assim esse tempo de congraçamento, esse tempo de muita alegria. Até, meus queridos, que Deus abençoe. vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo, sem perturbação. E seguro durmo, sem perturbação.